Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Leonardo Miazzo, editor do site de Carta Capital, e hoje tenho a honra de entrevistar o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Ministro, muito obrigado por atender ao convite de Carta Capital. Seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Leonardo. Tudo bem? Ministro, começamos com uma análise sobre o grande evento deste final de semana, mas que tem implicações legais, jurídicas. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um ato na cidade de São Paulo em meio ao avanço de investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, que atingem o próprio Bolsonaro, ex-ministros, integrantes das Forças Armadas. Essa manifestação, ministro, tem algum impacto prático nas apurações em curso? Não acredito, Leonardo, não acredito que tenha qualquer impacto. Nós tivemos no passado várias manifestações feitas ou lideradas pelo presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, à época no governo, aqueles famosos 7 de setembro, duas vezes, e isso não afetou o curso das decisões do Supremo Tribunal Federal. Agora estamos diante do progresso das investigações e certamente os estrategistas pensaram, por razões as mais diversas, que fazia sentido uma manifestação popular, mas isso não afeta o curso das investigações, que nós vimos são sérias, que se louvam em dados existentes nos próprios computadores de pessoas que participaram daqueles momentos bastante tristes da nossa história. Considerando, ministro, os elementos dos quais o senhor já tomou conhecimento, é possível dizer que a investigação conduzida pela Polícia Federal já reuniu elementos suficientes para demonstrar que houve articulação de uma conspiração, de um golpe de Estado a fim de impedir a posse do presidente Lula em 2022? Na verdade, eu não posso dar uma resposta afirmativa a essa pergunta, até porque certamente a Polícia Federal prossegue nas suas investigações e também a Procuradoria fará a sua avaliação, eventualmente fazendo ou formulando uma denúncia perante o Supremo Tribunal Federal. Mas os dados, de fato, são preocupantes, porque havia toda uma combinação de ações com aqueles atores políticos, por exemplo, que participaram daquela reunião de junho. O ministro da Defesa, o então candidato a vice-presidente Braga Neto e tantas outras figuras de naipe ministerial do governo, militares, em suma, tudo isto revela que havia uma combinação para práticas não saudáveis no que concerne à democracia. Inclusive, a investigação da Polícia Federal identificou a existência de uma minuta que, entre outras providências ilegais, previa a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor, inclusive, Alexandre de Moraes. Devido a isso, a defesa de Jair Bolsonaro pediu ao STF há alguns dias que essa investigação sobre uma tentativa de golpe não tivesse como relator Alexandre de Moraes. O senhor entende que existe algum impedimento para que o ministro continue à frente dessa apuração? Não, nada disto. O ministro Alexandre de Moraes foi vítima, ao longo desse período, de inúmeros vitupérios, de acusações as mais inomináveis que foram feitas, inclusive no palanque, até pelo ex-presidente da República, mas isso não impede de proceder às investigações, e devo dizer, inclusive, que ele vem fazendo esse trabalho com muita argúcia, com muita perspicácia, com muita pertinência. Não faz nenhum sentido, até porque se nós aceitássemos esse tipo de situação, seria muito fácil tirar qualquer relator do processo. Bastaria ofendê-lo, bastaria fazer ataques e ofensas. Veja que é uma tática comezinha que não pode prosperar.
Ministro, na manifestação do último fim de semana, Jair Bolsonaro defendeu, abre aspas, passar uma borracha no passado, fecha aspas, defendeu uma anistia a pessoas presas por envolvimento no 8 de janeiro. Como o senhor avalia esse pedido, inclusive partindo de uma figura incluída na investigação, especificamente no inquérito sobre autores intelectuais dos ataques de 8 de janeiro do ano passado? Nós somos nós e nossas circunstâncias, não é? É interessante a defesa da anistia por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que tanto critica a anistia aos crimes políticos e de opinião que existiu após o período militar. Portanto, agora ele entende que a anistia é a técnica adequada, seria a técnica adequada da pacificação. O tema certamente vai ser discutido no Congresso Nacional, mas não entendo que tenha cabimento. Nós vimos a gravidade dos atos que foram praticados, atos contra a democracia, comprometedoras do Estado democrático de direito, e certamente a persecução criminal está avançada em muitos casos, em alguns casos as denúncias já foram concluídas, inclusive com condenações, e não me parece que tenha qualquer cabimento esse debate agora. Gostaria de aproveitar esse gancho que o senhor apresenta, ministro, porque passado esse primeiro ano pós 8 de janeiro, o Supremo de fato avançou de forma muito considerável na responsabilização dos executores daqueles ataques. Paralelamente, tramita esse inquérito sobre autores intelectuais, no qual Jair Bolsonaro foi incluído, e há investigações sobre a participação de militares. O STF avançará também sobre os mentores daqueles atos e sobre integrantes das Forças Armadas que eventualmente tenham alguma participação? Eu não tenho nenhuma dúvida de que todos aqueles que participaram, e agora nós estamos a falar dos arquitetos, dos mentores, certamente serão responsabilizados. É bom para o Brasil que assim o seja. Acho extremamente positivo. E a própria revelação do nível de participação de cada qual é relevante para que a gente saiba o grau de responsabilidade que cada um tem. Eu já falei várias vezes a vocês da imprensa sobre a atuação do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, a propósito das urnas eletrônicas. E nós vimos as suas declarações nesta reunião, em que ele diz que eles, os militares, tinham se aproximado da linha do inimigo. Uso uma expressão, talvez, da logística militar, algo semelhante a isto, vocês podem verificar nas gravações, e que eles estavam constrangendo o TSE. E nós vimos durante muito tempo que ele constrangeu, de fato, o TSE. Todo dia arguía algum fato, entregava alguma carta ao ministro Fachin. E à tarde o ministro Fachin respondia, então, essa carta. Criou-se até um tipo de troca de missivas interessante a propósito dessa situação. Esse ciclo só encerra com a assunção da presidência pelo ministro Alexandre de Moraes, que colocou limites à atuação dos militares nesse contexto das urnas eletrônicas. Ele também não divulgou o relatório que poria fim a qualquer dúvida, porque os seus técnicos, os técnicos que fizeram a aferição, sabiam que não havia nenhum elemento de fraude. Veja, portanto, que houve um constrangimento proposital feito por um militar, mas não só por um militar, o dirigente máximo do Ministério da Defesa. Isso precisa ter consequências. Isso é extremamente sério. E agora nós temos as falas do próprio
ministro nessa reunião, que precisam ser esclarecidas. O que se trata? Quem é o inimigo? O TSE que era o inimigo? O Ministério da Defesa elegeu o TSE como inimigo? Por quê? Qual é a razão? Nós vimos aquela atuação bizonha do ministro Paulo Sérgio no Congresso Nacional, dizendo que era fácil fazer o teste, dizendo que bastava que alguém votasse na urna eletrônica e depois votasse numa urna de papel, se dispusesse a ser voluntário. É claro que isto já engendrava um processo de fraude. Aí sim, algo fraudável, quer dizer, a contraprova seria fraudável porque quem votasse na urna eletrônica de uma forma poderia depois votar na tal urna de papel de outra, né? E evidente que, veja que ele não tinha noção sequer disso. Ainda há fatos obscuros que também não estão esclarecidos. O tal hacker de Araraquara que teria assessorado a comissão do Ministério da Defesa incumbida de fazer a checagem das urnas eletrônicas. São todos fatos lamentáveis que precisam ser esclarecidos. E, de fato, há muitos militares implicados nessa investigação também sobre uma trama golpista em 2022. Agora, qual é, na avaliação do senhor ministro, o dano que essas pessoas provocaram às Forças Armadas enquanto instituições do Estado brasileiro? Causaram um imenso dano, sem dúvida nenhuma, porque todos nós temos o maior apreço pelas instituições Forças Armadas e temos vivido mais de 35 anos de normalidade institucional desde a superação da ditadura em 1985, com um contributo inestimável das Forças Armadas. Mas vivemos essa distorção, esse desvio no governo Bolsonaro, com consequências graves para todo o sistema. Eu tenho dito, não deu certo. Experiência que começa no governo Temer de novamente ter agora militar no comando do Ministério da Defesa. Deu errado, para ser mais claro, e nós vimos isto com esses episódios. Certamente nós temos que dar também, organizar aquilo que eu chamo a fuga para frente. Nós precisamos, de fato, delimitar as funções nas quais os militares, sem perda da patente e sem ter que ir para a reserva, possam exercer. Nós vimos que no governo Bolsonaro nós tivemos uma proliferação de militares ocupando as mais diversas funções que nós consideramos da vida civil, inclusive para constrangimento nosso, a atuação do general Pazuello à frente do Ministério, que, sem dúvida nenhuma, agravou já um quadro grave, que era o quadro sanitário, então, vivido na pandemia. Ministro, passando aqui para um outro aspecto importante dessa entrevista, a voz do senhor é a principal a se erguer no Supremo contra desmandos praticados na Lava Jato. A propósito, 2024 marca 10 anos dessa operação. E a minha primeira pergunta em relação a isso ao senhor é: o Brasil caminhou, do ponto de vista institucional, em direção a garantir que aquele modus operandi, por exemplo, na relação entre procuradores e magistrados, não volte a acontecer? Acho que demos passos importantes. A própria criação do juiz de garantia, que faz com que o juiz que cuidará do inquérito não cuide do julgamento do caso, acho que é uma medida extremamente relevante e nós precisamos avançar na implementação do juiz ou do juizado de garantia. E é fundamental que todos nós nos mantenhamos ativos para não termos abusos. Eu tenho dito sempre, o combate à corrupção ou ao combate ao crime como um todo não pode envolver cometimento de crimes. E nós vimos
que até agora isso tudo não foi devidamente inventariado. Estamos a aguardar um relatório do Corregedor-Geral do CNJ, ministro Salomão, que fez uma inspeção na 13ª Vara de Curitiba e também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas os dados que têm sido divulgados revelam, por exemplo, que o dinheiro depositado à conta desta 13ª Vara transitava para lá e para cá, fala-se num movimento de 10 bilhões de reais. Veja que falhamos todos quando não temos um controle sobre isto. Surgiram propostas as mais esdrúxulas que chegaram a ser concretizadas, como a criação daquela fundação do Ministério Público, denominada por vocês de Fundação Dallagnol, que, recebendo recursos da Petrobras devolvidos, eles criariam uma fundação que faria política, quase que um fundo eleitoral em nome do combate à corrupção. 2,5 bilhões. Aqui em Brasília também se insetou uma outra iniciativa com base naquela Operação Greenfield, em que também se destinariam 2,5 bilhões para o combate à corrupção, envolvendo, então, a Transparência Internacional e a FGV, então representada pelo professor Joaquim Falcão, e depois a própria FGV repudia, a FGV Central, a presidência, repudia esse acordo. Mas vejam, portanto, que nós, no Brasil, produzimos também uma singularidade, que é a de que supostos combatentes da corrupção, cuidavam de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, de administrar fundos, o que é extremamente preocupante. Nesse campo, inclusive, também a cooperação internacional, e aí vem americanos, suíços, se dá também de maneira esdrúxula. Já houve decisões no sentido de anular as provas que foram carreadas aos autos a partir de transportes que não respeitava a chamada custódia das provas. O ministro Lewandowski, num despacho célebre, gravou isso e chamou a atenção para isso, e fornecimento dessas informações por agentes americanos ou pessoas que faziam essa atuação, essa chamada revolving door, saíam das posições de agentes públicos nos seus países e vinham oferecer trabalho, como acontece, isso aparece na Vaza Jato, aos supostos corruptores no Brasil. Acontece até com alguém destacado da Procuradoria Suíça. Tudo isto mostra que quase que se criou a vero um Estado paralelo nesse contexto. Não é? Isso é extremamente grave e precisa ser, de fato, revolvido, visitado. Acho que nós precisamos, acho que o Judiciário teria que fazer aqui aquilo que vocês defendem para o passado, uma comissão da verdade para essas questões. É preciso que nós saibamos o que de fato ocorreu para que isso não mais se repita. Num relatório parcial dessa correição conduzida pelo CNJ em tribunais da Lava Jato, o Conselho chegou a mencionar o termo gestão caótica de recursos por parte da operação, em se tratando de delações, dinheiro de delação premiada, de acordo de leniência. E há, ministro, no Supremo diversas ações a questionar a validade de acordos de leniência firmados por empresas com o Ministério Público Federal na Lava Jato. O senhor entende que essas tratativas carregam os mesmos vícios, os mesmos métodos adotados na negociação de delações premiadas na operação?
É preciso que examinemos isso com todo o cuidado e com toda a profundidade. A rigor, como se sabe, a lei não previu competência para o Ministério Público fazer a leniência. Isto é uma criação. Entendendo que podiam fazer a delação, também poderiam extraíram do sistema essa competência, o que já suscita dúvidas. E depois toda a discussão sobre os critérios que adotaram. E às vezes nós temos aí muitas perplexidades nesses acordos que foram feitos com o Ministério Público da União e também com a CGU e com a AGU. É preciso entender tudo isso num contexto mais apurado. Acho que é importante que isso seja questionado, porque, de fato, isso teve consequências para a nossa economia como um todo. E, ao fim e ao cabo, o que se viu? Um projeto que se revelou um projeto político. Se dúvidas houvesse, o chefe da chamada Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba se elege depois deputado federal, hoje o deputado federal cassado. O chefe da 13ª Vara Federal em Curitiba se torna ministro de Bolsonaro e combina a ida para o governo ainda entre o primeiro e o segundo turnos, segundo dados existentes, e depois se torna senador pelo Paraná. Tudo isto mostra que, a rigor, era um projeto político, e as falas sobre o uso desses fundos e dos recursos diziam respeito à ideia de subsidiar as ações. Vamos eleger uma bancada de pelo menos 70 parlamentares. Veja que o maior partido com representação no Congresso Nacional tem 100 parlamentares, portanto, era algo bastante pretensioso. Levaram à derrocada todo o sistema político brasileiro. Por isso se explica também a eleição de Bolsonaro, que logrou apresentar-se como alguém que não pertencia a nenhuma corrente partidária organizada, ninguém que fosse ou pertencesse ao establishment. Então, é preciso entender isto nesse maior detalhe, nessa maior configuração. E, ministro, para encerrar a nossa entrevista, uma última e breve pergunta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que vai pautar em 2024 uma proposta para fixar mandatos de ministros do Supremo. É uma pergunta importante porque diz respeito ao futuro da Corte. Qual é a avaliação do senhor em relação a essa possibilidade de avançar uma matéria nesses termos, neste momento histórico do Brasil? Eu avalio que um debate sobre cortes constitucionais precisa ser extremamente aprofundado. A ideia do mandato, a ideia do modelo de indicação. Só para ter uma visão, Leonardo, nós começamos a discutir a reforma do Judiciário, que terminou em 2004, a emenda 45, nós começamos a discutir em 91, 92. Depois tivemos na revisão constitucional um grande debate em 93 e prosseguimos ao longo desses anos. É extremamente complexo. Até porque mudanças desse jaez que, por acaso, enfraqueçam o Supremo Tribunal Federal, partidarizem ou politizem mais as indicações, essas mudanças podem ser debilitantes da própria cláusula pétrea da independência entre os poderes. É preciso discutir com cautela essa temática. Nós conversamos em Carta Capital com o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. Ministro, muito obrigado por atender ao nosso convite e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Um grande abraço a vocês.